Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical e eu quero fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Eu lerei para vocês do verso de número 1 ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, nesta manhã de domingo, nesta manhã que nos arremete a uma manhã que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou no domingo, e nós comemoramos, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E quando nós nos reunimos, ainda que na distância, no domingo pela manhã, no dia que o Senhor fez, no dia do Senhor, no dia que o Senhor preparou para nós como igreja, como povo, reunirmos em um só propósito. Esse texto inicial que eu li para vocês fala a respeito da encarnação do Verbo, ou da encarnação do Deus Todo-Poderoso, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele se fez carne, ele veio a este mundo. E o texto diz que esse Jesus que se encarnou, ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Que a manifestação na pessoa de Jesus, com graça e com verdade, seja a manifestação da igreja dele. Seja a manifestação do povo, da família que ele mesmo escolheu. Nesta manhã tão boa, tão gostosa, nesta manhã com sol tão gostoso, nesta manhã onde você talvez está aí com a sua família, tomando o seu café. Nós já tomamos o nosso café, como vocês estão vendo. Nós estamos com uma mesa aqui. Nós já tomamos o nosso café. Agora nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe cada vez mais, para que essa luz registrada no primeiro capítulo de João, que é Jesus, possa realmente iluminar o nosso coração, possa realmente iluminar a nossa mente. Que essa luz que é Jesus
possa realmente invadir o seu coração e trazer clareza, trazer iluminação, que você desperte nesse dia do Senhor, nesse domingo do Senhor, para que você viva, experimente cada vez mais do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Verbo, Jesus é a luz que ilumina todo homem, Jesus é alguém que nós temos a vida eterna. Jesus é eterno e Ele tem a vida eterna para nós. Antes de orarmos, versículo de número 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. O judeu não recebeu Jesus, mas eu e você podemos receber Jesus no nosso coração, se assim nós não o fizemos ainda. Mas que você possa receber Jesus, nunca rejeitar a mensagem de Jesus, a presença de Jesus, a palavra de Jesus, mas que diferente do povo judeu, que rejeitou Jesus há 2000 anos, diferente desse povo, que você possa receber Jesus no seu coração. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, porque Ele se manifestou na pessoa de Jesus. O Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Esse verbo da vida, esse que é a luz dos homens, esse que ilumina o nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, nesta manhã de domingo, em primeiro lugar nós queremos agradecer o Senhor. Agradecer pela noite que o Senhor nos deu. Agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia que se renovou nesta manhã. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado por esse tempo de estudo, de palavra, de oração. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus provedor das nossas vidas. E nós podemos tomar um café convictos de que é o Senhor quem tem nos dado. É o Senhor quem tem dado o pão de cada dia para nós, para os nossos irmãos e para todos aqueles que necessitam. Pai, eu peço que esta manhã seja uma manhã edificante. Seja uma manhã, Deus, onde o nosso coração será encontrado pelo seu coração. E assim, Deus, provaremos da Tua presença, aprenderemos da Tua palavra e viveremos exclusivamente para a Tua glória. Deus, abençoe cada pessoa que está conectada, cada família representada nesta manhã, e que o Teu nome seja engrandecido nessas vidas. Talvez tem pessoas que estão na mesa agora tomando seu café, e eu peço, Deus, que o Senhor abençoe esse café que eles estão tomando. Eu peço que o Senhor abençoe esse tempo que as famílias estão tendo, e que possamos continuar sendo igreja, mas sendo igreja nos nossos lares, nas nossas casas, para quando, Deus, chegar o momento oportuno, nós reunirmos aqui na igreja, nesse espaço que o Senhor também reservou para nós reunirmos como família. Mas enquanto isso não acontece, faz de nós, Deus, pessoas que sabem viver em família, viver em comunhão, experimentar da Tua bondade e da Tua graça através da vida do esposo, da esposa, dos filhos, pais e de toda a família. Deus, abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa manhã, abençoe, Deus, essa escola bíblica dominical que está sendo feita no Teu nome. A Tua bênção, o Teu amor e a Tua graça sobre nós. Essa é a minha oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos colocar uma canção para que você ouça esta canção. E é uma canção da Heloísa Rosa. E essa canção tem tudo a ver com o nosso estudo posteriormente. Então abra seu coração, se você conhece esse louvor, cante aí na sua casa, mas abra seu coração
para Deus ministrá-lo a partir do louvor também. Deus faz isso. Então vamos ouvir esta canção da Heloísa Rosa.
diz que se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, um dos sinais de alguém que anda na luz, Jesus é a luz, como nós lemos no Evangelho, um dos sinais de que alguém anda na luz é quando esse alguém deseja ter comunhão com o próximo, com os outros. Isso mostra que não é possível vivermos um cristianismo de forma individualizada. Quando nós vamos por esse caminho de vivermos ou tentarmos viver o cristianismo de forma individualizada, isso traz um certo egoísmo. Essa questão de individualidade traz um certo egoísmo para o nosso coração. Ou pode ser também uma consequência do egoísmo que nós já temos no nosso coração. Que o nosso coração possa ser invadido pela palavra do Senhor. Que a escuridão do nosso coração possa ser clareada, iluminada pela luz que é o nosso Senhor Jesus. E a partir do momento que essa luz brilha no nosso coração, na nossa escuridão, a gente vai desejar uma vida de comunhão com o outro. A gente vai desejar uma vida onde vamos andar na luz, como Ele, como Jesus na luz está. Muito bem, nós iniciamos domingo passado o nosso estudo nas cartas de João. E iniciamos, obviamente, pela primeira carta de João, no primeiro capítulo. E nós estudamos os versos de número 1 ao 4. Hoje o texto do nosso estudo é a primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 ao 10. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor, primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 ao 10. Talvez você não esteja com a Bíblia aí na sua casa, na sua mão, ou talvez você esteja num lugar que não tem Bíblia. Nós vamos tentar projetar aqui o texto bíblico. E se nós conseguirmos projetar o texto bíblico, que você possa ser abençoado com essa projeção. Caso não consigamos, que você possa ser abençoado pela leitura da palavra e os ouvidos atentos para a leitura que eu faço a partir de agora. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só para recapitularmos, João, como eu já disse domingo passado, quando nós trabalhamos a questão das informações do autor, João é o autor de praticamente 3 gêneros literários. Ele escreveu o Evangelho de João, que
nós lemos no início, ele escreveu essas 3 cartas joaninas e ele escreveu também o livro de Apocalipse, que é considerado como revelação, profecia. E esse João, nesse contexto das cartas joaninas, ele está combatendo, dentre muitas coisas, uma corrente filosófica, uma ideia, um pensamento que estava presente na época. E esse pensamento estava infiltrando nas igrejas da Ásia Menor por intermédio dos falsos mestres, por intermédio de mestres que não eram mestres segundo o coração de Deus, eram falsos e compartilhavam mensagens falsas, tinham uma interpretação equivocada da palavra do Senhor e eles falsificavam toda a afirmação bíblica. Isto é, João está combatendo, dentre muitas coisas, um pensamento, que era o pensamento do gnosticismo. Uma das negações do gnosticismo era que eles não acreditavam na encarnação de Deus. Para eles era inadmissível que um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus santo poderia se encarnar num corpo humano, numa matéria que para eles era considerada má. Era inadmissível a encarnação de Jesus Cristo. E João está exatamente combatendo este ensinamento. Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura nos traz uma mensagem principal. Qual é a mensagem que João quer passar para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, para a igreja a quem foi endereçada a carta? Quando nós lemos o versículo de número 5, a gente já se depara com a mensagem. Versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse é o resumo da ópera. João está dizendo: a mensagem que da parte dele, da parte de quem? Jesus, temos ele juntamente com os apóstolos, temos ouvido e vos anunciamos esta. Este é o resumo da ópera. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a afirmação. Poderia já encerrar a escola dominical aqui e deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. Poderia finalizar esse momento de estudo e deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração quais são as implicações desta verdade de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas podemos, com muita humildade e com a ajuda do Espírito Santo, continuarmos esse estudo. No trecho em pauta, João assegura que o conhecimento de Deus abre o caminho para o autoconhecimento. Isto é, somente quando estamos diante da luz, reconhecemos as nossas trevas. Olha o que João está nos assegurando nesta manhã. Que o conhecimento de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, não apenas no aspecto informativo, e sim no aspecto experimental, quanto mais nós conhecemos a respeito deste Deus, que é a luz,
mais nós temos um autoconhecimento. Quando estamos diante da luz, reconhecemos as nossas trevas. Reconhecemos a nossa escuridão. Reconhecemos tantas coisas equivocadas, erradas, que estão no nosso coração. Calvino, dentro desse pensamento e dessa ideia, ele diz em uma de suas frases: quanto mais conhecemos de Deus, mais nos conhecemos. Você se conhece? Será que você tem uma visão ampla de quem você é? Tem uma brincadeira, né, no que está acontecendo no Facebook, mais ou menos assim: como que você me descreveria? Vocês já viram isso no Facebook? Então, a pergunta, e é uma brincadeira, né, não estou aqui criticando a brincadeira, mas estou dizendo que a pessoa que lança essa pergunta no Facebook espera uma descrição por parte de outros. E as pessoas vão dizendo: você é fulano de tal, você é minha amiga, você é isso, você é aquilo. E tudo isso é bom, faz parte da rede social, é gostoso também essas questões. Mas será que você conseguiria se descrever? Mas se descrever de uma forma sincera, honesta. Será que você se conhece de fato? Calvino vai dizer que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nos conhecemos. Então, se você quer se conhecer mais, antes de se conhecer, conheça mais a Deus. Se aproxima mais da luz. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai conhecer das trevas que talvez estão no seu coração. Alguns destaques para a nossa compreensão dentro dessa ideia, dentro desse texto que nós estamos estudando. Hernandes Dias Lopes trabalha alguns destaques. E ele vai dizer: a teologia não é fruto de um trabalho intelectual, mas da revelação divina. Então, nós não temos um entendimento teológico apenas quando nós nos informamos, apenas quando nós estudamos. É um tipo de conhecimento que nós temos. Mas a teologia não é fruto de um trabalho intelectual, e sim da revelação divina. Deus se dá a conhecer, Deus se revela a nós, Deus se faz experimentável por nós. Então, ainda que o estudo é relevante e importante, mas se Deus não quiser se revelar, nós não vamos conseguir conhecer mais a respeito desse Deus. Um segundo destaque: a teologia não é separada da ética, mas exige santidade de vida. A mensagem partilhada por João não se trata apenas de informar os irmãos, e sim transformar a vida dos irmãos para refletirem a glória de Deus. Então João está compartilhando essa mensagem não apenas para que aqueles irmãos sejam informados de que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, não apenas para aqueles irmãos serem informados de que Deus purifica, perdoa os nossos pecados e as nossas injustiças, mas João está compartilhando essa mensagem para que realmente o coração daqueles irmãos seja transformado. Exatamente para mostrar que a teologia não é separada da ética. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, está totalmente entrelaçado da forma que nós vivenciamos, vivemos e praticamos. A ortodoxia está totalmente ligada, conectada à ortopraxia. Ortodoxia, o conhecimento teológico. Ortopraxia, uma vida
prática estão totalmente conectadas. A santidade não pode ser vista apenas como a abstenção de pecados morais, e sim atitudes de amor para com o próximo. Hoje nós temos, de forma genérica e geral, nós temos um equívoco de pensarmos que uma pessoa não vive uma santidade de vida apenas quando se comporta de forma imoral. Isto é, a pessoa se embriaga, a pessoa comete alguns pecados morais, e isso também não é santidade de vida. Mas a frase diz: a santidade não pode ser vista apenas como abstenção de pecados morais. Para com o próximo. O que quer dizer aqui? Que às vezes uma pessoa que não se embriaga, uma pessoa que não comete esses pecados morais, é uma pessoa santa. Também faz parte. Mas a santidade tem que ser vista quando nós temos atitudes de amor para com o próximo. Exatamente para comprovar essa questão da teologia e da ética, do nosso conhecimento teológico e da nossa vida prática. Então, se nós queremos ser santos diante do Senhor, não é para nós abstermos somente dos pecados morais. Devemos sim, e sim para nós termos atitudes louváveis para com o nosso próximo. Devemos abençoar o nosso próximo. Devemos, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão necessitadas, demonstrarmos a nossa vida santa, a nossa vida de santidade, a nossa vida separada e escolhida por Deus para nós abençoarmos outras pessoas, o nosso próximo. Aqueles irmãos estavam passando por 3 testes, eu comentei domingo passado. Primeiro, doutrinário, professar Jesus como único Senhor e Salvador. Segundo, moral, andar como Jesus andou. E o terceiro teste, o social, amar uns aos outros. Você nesta semana foi aprovado nesses testes? Você tem professado Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida com seus lábios e também com o seu coração? Você tem andado como Jesus andou? E você tem amado uns aos outros? Se sim, você passou por esses 3 testes. Se não, nós temos mais uma semana pela frente para nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem falado para conosco. A teologia não é neutra, mas exige do homem um posicionamento. O texto revela algumas contradições. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, que diz o versículo, com Jesus, e andarmos nas trevas, ele está dizendo assim: alguns mestres, algumas pessoas, e daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão, mas algumas pessoas diziam que tinham comunhão com Deus e continuavam vivendo nas trevas. É uma contradição de palavra e vida, uma contradição naquilo que professa e naquilo que se vive. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esses mestres diziam que não tinham pecados. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então, além desses mestres serem mentirosos, e ensinarem essas heresias e mentiras para aqueles irmãos, eles faziam de Deus mentiroso, e a palavra de Deus não estava nele. E se aqueles irmãos se submetessem a esses ensinamentos, João está dizendo que a palavra de Deus não estaria na vida daqueles irmãos. Evidência de quem anda com Jesus na intimidade e realmente conhece Jesus. 2 evidências de quem anda com Jesus na intimidade. Não é apenas, eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus veio. Não, de alguém que anda com Jesus na intimidade e realmente o conhece. Mantém comunhão uns com os outros, que diz: e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Você anda com Jesus na intimidade? Você realmente conhece esse Jesus? Então você mantém uma comunhão com o próximo e você confessa os seus pecados todas as vezes. Deus é luz, é a mensagem que a gente está compartilhando desde o início da nossa escola dominical. O que João nos assegura com essa afirmação? O que João quer nos afirmar? O que João quer nos dizer quando ele faz esta afirmação? Deus é luz. Deus é luz na sua autorrevelação ao homem. A luz aquece e ilumina. Então, olha que interessante. João está dizendo que Deus é luz pelo fato de auto se revelar a nós. Nós estávamos vivendo na escuridão da vida, nas trevas que nos cercavam, nas trevas internamente dizendo. Mas João diz que Deus é luz quando ele se revela para essa escuridão. E quando está tudo escuro e você acende uma luz, o que é evidenciado é todo aquele ambiente de escuridão que agora já não está mais escuro. E a luz é evidenciada. A luz revelou tudo aquilo que estava naquele ambiente, que até então a escuridão estava impedindo. Então, quando João está dizendo, ele é luz na sua autorrevelação, está exatamente dizendo, Deus ou Jesus veio para nos iluminar, para iluminar as trevas que estavam presentes na nossa vida. Deus é luz e nele não há nada encoberto. Assim o ser humano pode ver e conhecer o Senhor. Nós estamos aqui num ambiente de escritório e nós temos algumas luzes acesas. Se nós apagarmos todas as luzes, com certeza vai dificultar para que você me veja. Com certeza vai dificultar para você ver todo esse cenário. Mas quando a luz que está acesa é jogada exatamente onde eu estou, fica mais fácil de você ver todo esse cenário de uma forma mais profunda, de uma forma maravilhosa, quando nós estamos vivendo na escuridão. Jesus é a luz. Ele se aproxima de nós e a gente consegue enxergá-lo e ao mesmo tempo nos enxergar. Porque nele não há nada encoberto. Essa afirmação de João de que Deus é luz vai de encontro com o ensino presente na época, de que Deus só era conhecido por um grupo seleto de iluminados. Eu já falei domingo e não quero chover no molhado, mas só para que o seu entendimento fique melhor. Essa afirmação vai de encontro. Existia o grupo dos gnósticos que afirmava que poderia conhecer um Deus, os mistérios divinos, a partir do conhecimento. Então, esse conhecimento só era possível para um grupo seleto, para um grupo iluminado, fazendo com que as demais pessoas não conhecessem Deus e muito menos os mistérios divinos. João, quando afirma que Deus é luz, ele está dizendo, essa autorrevelação de Deus não é somente para o grupo seleto, não é somente para esse grupo de iluminados, e sim para todo o ser humano. Ilumina a todo o homem, ilumina a todo o ser humano.
Então foi contra o gnosticismo essa afirmação de João. John Stott afirma que luz é verdade e trevas é ignorância. Luz é pureza, trevas é maldade. Olha a afirmação desse teólogo. Luz é verdade. E nós lemos no início, no Evangelho de João, que Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade. E aqui ele está dizendo que luz é verdade e trevas é ignorância. Luz é pureza, trevas é maldade. Então, se você tem andado na luz, você tem andado na verdade. Se você tem andado na luz, você tem vivido uma vida de pureza. Nicodemos afirma que quem tem relacionamento estreito com Deus, a luz, deve exibir santidade em sua vida. Caso contrário, o relacionamento é falso. Então, sabe aquela pessoa que diz: eu tenho um relacionamento estreito e íntimo com Deus, o Todo-Poderoso. Mas a vida não demonstra isso. Esse relacionamento, segundo Augustus Nicodemos, esse relacionamento é falso. A pessoa conhece a Deus somente de maneira informativa. Ouviu falar a respeito de Deus. Até aceitou a mensagem divina por algum momento. Mas agora, ainda que conheça esse Deus de forma informativa, de maneira informativa, mas não tem uma vida que reflete, que exibe essa vida de santidade que agrada o coração de Deus. Pessoas que andam na luz são pessoas que não vivem no pecado. Podemos pecar porque somos pecadores, mas não vivermos no pecado. Não gostarmos de uma vida de pecado, não nos lambuzarmos numa vida de pecado. E quem lambuza numa vida de pecado e diz que tem um relacionamento com Deus é mentiroso. Não mantém um relacionamento, e esse relacionamento com Deus é falso, segundo a afirmação de Augustus Nicodemos. E eu faço coro com ele nessa afirmação. Se você realmente conhece a Deus, e se você tem um relacionamento íntimo com Ele, você vai se abster de tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Porque luz é verdade, luz é pureza. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Trevas, aqui nas cartas de João, significa uma vida sem Cristo, uma imoralidade de vida, desamor e ódio para com as pessoas. Vamos fazer a leitura de um outro texto? Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Olha o que diz, ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se o sinal de alguém que conhece a Deus na intimidade é o amor para com o próximo, um sinal de alguém que não conhece a Deus na intimidade é o ódio para com o seu irmão. Deixa eu falar com você. Você tem ódio de alguém? Segundo a palavra, se você tem ódio de alguém, você está vivendo nas trevas. Só que o interessante, no verso de número 11, interessante e terrível ao mesmo tempo, diz que aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas,
já está nas trevas. E anda nas trevas. Então ele anda e não sabe para onde vai, está perdido. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele está nas trevas, ele anda nas trevas, ele vive nas trevas, ele não sabe para onde vai, ele odeia seu irmão, só que ele não consegue perceber essas coisas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa pessoa não consegue enxergar, não consegue ver que tamanha treva ele está vivendo. E só Jesus, que é a luz, para iluminar o coração dessa pessoa, para mostrar as trevas que ela está vivendo, para que assim ela possa andar na luz. E um sinal deste momento, um sinal de que você está nas trevas, é se você odeia o seu irmão. Aquele sentimento de ódio por alguma pessoa. Você está nas trevas. Você está sem direção. E você está perdido. Trevas significam vida sem Cristo, imoralidade de vida, desamor e ódio. Vamos continuar. A mensagem falsa partilhada pelos falsos mestres. Eu já toquei em alguns pontos aqui, mas agora a gente vai adentrar de uma forma melhor. Na mensagem que os falsos mestres estavam compartilhando, e essa mensagem estava sendo inserida na igreja de Jesus, na Ásia Menor e por toda aquela região. No pacote das heresias desses falsos mestres, afirmava-se que o ser humano podia ter comunhão com Deus e viver nas trevas. O que esses falsos mestres diziam? Você pode ter comunhão com Deus e continuar vivendo nas trevas, ter uma vida de imoralidade, continuar vivendo no pecado, continuar vivendo de uma forma que desagrada o coração dele. Mas você tem comunhão com ele. É só você ter aquele sentimento de comunhão. É só você fazer uma oração na parte da manhã. É só você ler um versículo na parte da manhã. É só você se preocupar em fazer uma oração, ou uma reza, o que seja. E você vai ter essa comunhão com Deus. É só fazer isso. E isso era uma mensagem falsa. Eles chegavam ao ponto de negar a existência do pecado. Versículo 8. Olha que interessante no verso número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eles diziam, eles chegavam ao ponto de negar a existência do pecado. John Stott diz que em João 1,6 até 2, versículo 2, 3 das espúrias pretensões dos falsos mestres são expostas e contraditadas. Cada uma é introduzida pela fórmula, se dissermos. Então o verso de número 6 ele vai dizer, se dissermos. Verso de número 8 ele vai dizer, se dissermos. E verso de número 10 ele vai dizer, se dissermos. Então essas três pretensões dos falsos mestres, que João está combatendo agora nesse texto. E João vai dizer, no verso número 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No verso número 8 ele vai combater, se dissermos que não temos pecado nenhum. Aqueles falsos mestres negavam a existência do pecado. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E o verso de número 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se temos comunhão, nós devemos andar na luz. Se temos pecado, a verdade está em nós, porque nós confessamos os nossos pecados. E se entendemos e temos a convicção de que a gente peca,
a verdade permanece em nós. João está combatendo com essas afirmações aquelas afirmações que estavam sendo compartilhadas pelos falsos mestres. Esses falsos mestres viviam uma vida de engano e mentira e ostentavam uma falsa espiritualidade. Enganavam os outros, enganavam a si mesmos e enganavam a Deus. Uma vida de engano, uma vida de mentira. Eles ostentavam a espiritualidade, porém enganavam o seu próximo, enganavam a eles mesmos e enganavam a Deus. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância. O pecado nos leva a mentir para nós mesmos. Quando afirmamos que não temos pecado, negamos a razão pela qual Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu na cruz. Olha que interessante esta afirmação. O pecado nos leva a mentir para nós mesmos. Quando afirmamos que não temos pecado, negamos a razão pela qual Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu na cruz. Se nós falamos que não temos pecado, nós estamos negando a vinda de Jesus ou o motivo pelo qual Jesus veio. E Jesus morreu naquela cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E quando afirmamos que não temos pecados, nós negamos esse motivo pelo qual Ele veio. E negamos também o perdão pelo qual Ele morreu na cruz. Então, se Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para nos perdoar. Nos perdoar do quê? Dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa vida de trevas, escuridão e sem direção. Então, nós não podemos negar que somos pecadores. Somos pecadores, sim. Não devemos viver no pecado. Não devemos lambuzar no pecado. Não devemos continuar andando nas trevas, mas precisamos, à luz da palavra e do agir do Espírito Santo, pedir que Deus traga clareza para o nosso coração, que a luz ilumine o nosso coração, para nós sermos despertados e ainda pecadores, vivermos uma vida de intimidade na luz, com direção, reconhecendo o perdão de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O pecado é tão grave que pode anestesiar o coração, insensibilizar a alma e cauterizar a consciência. O pecado é grave. Uma vida de pecado é uma vida destrutível. Uma vida de pecado é uma vida de engano, de mentira, de tragédia. Só que a pessoa se acostuma a viver tanto no pecado que chega uma hora que o coração já está anestesiado. Já está tendo aquela sensação de que o pecado não é tão ruim assim. Dá para continuar vivendo no pecado. Eu não sinto mais que sou pecador. Ou eu não sinto mais que estou vivendo uma vida de pecado, porque o coração já foi anestesiado. Insensibiliza a alma. O pecado tira a sensibilidade da nossa alma, do nosso coração, traz dureza, traz insensibilidade. A gente não consegue ter amor para com o próximo mais, porque o pecado tirou esse amor do nosso coração, nos causou separação entre nós e Deus e cauteriza a consciência. A gente nem tem consciência mais. Vai vivendo tanto no pecado que a gente não vai tendo consciência que é pecado. E a gente vai fazendo aquilo achando que é certo. Ah, não tem nada a ver. Eu vou fazer, não tem nada a ver. Eu vou escandalizar as pessoas, não tem nada a ver. Muitas pessoas fazem as coisas não porque se sentem bem fazendo, mas muitas pessoas fazem as coisas exatamente para mostrar uma liberdade que se diz ter. Meus irmãos,
Eu quero abrir um parênteses aqui, e minhas irmãs e todos que estão conectados. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós postamos. Seja o que for, a pergunta que deve ser feita para o nosso coração é: por que eu vou postar isso? E a maioria das postagens, posso estar equivocado, são mentiras. Querem passar uma imagem que não tem. No aspecto conjugal, todos os casais passam suas lutas e dificuldades. E talvez tem casal que está passando por uma crise. Talvez está pensando em se separar. E ao invés de chegar diante da cruz esse casal, diante da luz, diante de Jesus, fica a todo momento postando foto, querendo passar para toda a sociedade de que está tudo bem, de que está tudo em paz, de que está tudo tranquilo, de que está tudo a mil maravilhas. Só que no seu lar, só que o relacionamento a dois está passando por um momento de crise. Por isso que muitas vezes a gente assusta. Porque nós olhamos em redes sociais, as pessoas estão lá, mil maravilhas, mas do dia para a noite já se separaram. Porque não querem viver a realidade da vida, mas querem viver a superficialidade da vida. Não querem viver a integralidade da vida, não querem viver as crises que todos nós passamos, mas querem viver aquilo que é demonstrável para as pessoas. E isso se aplica em todos os âmbitos. Relacionamento, numa vida individual, seja o que for, mas se aplica em todas as áreas. Agora a tentativa do engano se dá para com Deus, ao dizer que não tem pecado. Então uma pessoa, e os gnósticos diziam isso, e esses falsos mestres diziam que não tinham pecado, enganavam a eles mesmos, enganavam o próximo, enganavam ou tentavam enganar a Deus. Mas isso não é possível. E João vai combater exatamente esses ensinamentos falsos. Bom, deixa eu ver o horário aqui. São 10h11. Então nós vamos partir para o final. Tem mais um slide aqui. E nesse slide eu já quero ir concluindo a nossa escola dominical. João nos fala acerca da comunhão. Ele afirma que para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz, que é Jesus. E para termos comunhão com Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Então, para nós termos comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz. E a luz, como nós já temos conversado, é Jesus. Então, se nós não andamos em comunhão uns com os outros, nós podemos ponderar como que é o nosso relacionamento para com Deus. Porque a evidência de uma pessoa que está na luz, a evidência de uma pessoa que está em Jesus, é ter comunhão com o outro. Ou pelo menos desejar essa comunhão com o outro. O que depender de nós, nós devemos ter paz, como diz o versículo, mas o que depender de nós, a comunhão precisa ser experimentada. E para termos comunhão com Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Olha João combatendo. Porque se o pecado nos causa ou nos faz separação entre nós e Deus, quando nós confessamos, o nosso relacionamento com Ele retorna. Nós nos aproximamos de Deus novamente. E quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. E o relacionamento é experimentado.
João nos assegura que andar na luz é confessar pecado. Uma pessoa que anda na luz é uma pessoa que confessa pecado. Não engana a si mesmo, não engana o próximo e nem tenta enganar a Deus, porque isso é impossível. Mas confessa pecado. Qual é o pecado que você precisa confessar? Procure uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai te orientar à luz da palavra, uma pessoa que vai demonstrar que Deus te perdoa, que vai te ajudar nessa deficiência que você tem. Mas confessa o seu pecado. Pessoas que andam na luz são pessoas que confessam pecados. Quando andamos na luz, não significa que estamos isentos de pecar, mas quando pecamos, nos amparamos nas promessas de Jesus, registradas nos versos 7 e 9. Duas promessas, e assim a gente encerra a escola dominical. Versículo 7 primeiro. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo aqui? Quando uma pessoa anda na luz, essa pessoa não está isenta de pecar. Mas quando essa pessoa pecar, chegará aos pés de Jesus, confessará os seus pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, purificará todo esse pecado. Porque uma pessoa que está na luz confessa pecados. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos, existe uma outra promessa. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Nós não temos dívidas mais com o acusador da nossa alma. Nós fomos perdoados e fomos purificados. A mancha do pecado que estava em nós, ela foi tirada. Nós somos purificados em Cristo Jesus. Perdoados em Cristo Jesus. Você precisa do perdão de Deus? Você precisa que Deus te purifique? Se confessarmos os nossos pecados, confesse os seus pecados. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e o seu coração nesta manhã. E que você possa entender que esses versos do 5 ao 10 foram usados pelo evangelista João para combater aqueles falsos mestres com seus ensinamentos falsos. Nós somos pecadores. Precisamos confessar os nossos pecados. E estamos convictos de que Deus nos perdoa e nos purifica. Qual é o pecado que tem te entristecido? Qual é o pecado que tem te colocado para baixo? Qual é o pecado que tem cegado os seus olhos? Qual é o pecado que tem te impedido de amar a Deus e amar o próximo? É uma vida imoral? Volta para Deus. É o orgulho? Volta para Deus. É a ignorância? Volta para Deus. É a prepotência? Volta para Deus. Seja o que for, volta para Deus. Deus está aqui e Deus está aí também onde você está. Ele quer te abraçar, quer te perdoar nesta manhã. Te purificar de toda a injustiça. Te perdoar de todos os pecados. Para que você tenha uma vida que realmente reflita a glória do Senhor.
Feche seus olhos, se você quiser e puder. Eu quero orar por você. E depois trarei algumas informações. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo na Tua Palavra. Obrigado porque nós aprendemos que o Senhor é luz. E se nós andarmos na luz que Tu és, nós vamos manter comunhão uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrarmos um relacionamento com o Senhor através da nossa comunhão, do amor para com o próximo, que possamos evidenciar quem Tu és. Quantos ensinamentos falsos ainda existem em nossos dias? Falta de santidade, pessoas vivendo de maneira desenfreada com seus pecados, orgulho, arrogância, ignorância no nosso coração. Mas nós nos deparamos com a Tua palavra nesta manhã, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-nos, ó Deus. Traga o Teu perdão sobre nós, sobre o meu coração, sobre a minha família, sobre o coração dos irmãos que estão me auxiliando aqui nesta manhã, sobre as suas famílias e sobre aqueles que estão conectados, ó Deus. Que eles sejam abençoados, perdoados, agraciados e possam viver na luz que é o Senhor. Pois o Senhor é a luz que ilumina a todo homem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.